A Câmara analisa projeto de lei do deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, que regulamenta a aquisição e circulação de armas de fogo no país. A proposta revoga o Estatuto do Desarmamento, que restringe a comercialização de armas e proíbe o porte, com exceções. E pretende instituir o Estatuto da Regulamentação das Armas de Fogo. Para debater o tema, convidamos os deputados Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, e Nilmário Miranda, do PTR de Minas Gerais, do PT de Minas Gerais. O programa é produção conjunta da TV e Rádio Câmara. Deputado Rogério Peninha Marinho, como é que o senhor justifica essa sua proposta? Bem, a justificativa é muito fácil, até porque no ano de 2003 nós votamos, aqui no Congresso foi votado o Estatuto do Desarmamento, mas um dos artigos desse Estatuto do Desarmamento dizia que nós teríamos um referendo para saber realmente o que a população pensava a respeito desse Estatuto de Desarmamento e o que a população pensava em relação à possibilidade do cidadão ter ou não um porte de arma, ter ou não a possibilidade de ter o porte e posse de armas para poder se defender. E na época desse referendo, todos lembram, toda a mídia contra a posse de armas, a favor do desarmamento. Os artistas globais do Brasil inteiro se mobilizaram nessa direção e se imaginava que realmente ia ser uma surra, que a grande maioria da população, até pela mobilização que houve, que a grande maioria da população diria sim ao desarmamento. Mas nós tivemos uma surpresa muito grande. 64% da população disseram não ao desarmamento. Mais de 60 milhões de pessoas. Nenhum presidente hoje da República, até hoje, foi votado com esse número tão expressivo de votos. No meu estado, 76% disseram não ao desarmamento. No Rio Grande do Sul, 80% disseram não ao desarmamento. Ou seja, a população, ela quer ter o direito de também ter esta possibilidade de ter uma arma para se defender, até porque o Estado, infelizmente, hoje não consegue dar segurança para todo cidadão brasileiro. E nós estamos vendo aí realmente os números que comprovam isso, né? A partir de, inclusive, os últimos números do mapa da violência demonstram que a partir do Estatuto do Desarmamento, de 27 estados da Federação, 20 têm aumentado a violência. E por outro lado, 90% hoje caiu da venda de armas no Brasil, reduziu 90% de lá para cá. Ou seja, reduziu as armas na mão do cidadão e mesmo assim a violência, a criminalidade aumentou. Ou seja, demonstrando que na verdade não é a arma na mão do cidadão de bem que comete o crime. Porque quem comete o crime é a arma na mão do bandido, na arma do marginal. Deputado Nilmário Miranda, o senhor como é que avalia essa questão? Olha, eu era a favor do sim. Eu lutei pelo sim, perdemos. Foi uma campanha mal feita. As pessoas votaram muito pensando em que estava perdendo um direito. Foi muito bem feita a campanha contra o desarmamento. Mas eu acho que não foi bom para o Brasil, não. Ter perdido a proibição das armas ou aumentar o espectro de proibição de armas. Eu acho que a pessoa de bem não precisa de armas. Os crimes cometidos por arma de fogo, pelos bandidos, é o Estado que deve fazer. O cidadão não deve, ele, enfrentar bandidos. Porque bandidos não têm ética, não têm limite. Bandidos são muito mais preparados que homens de bem para usar arma de fogo, para usar, inclusive, para cometer seus crimes. E a arma na mão de pessoas de bem não tem feito bem ao Brasil. Nós vemos casos quase diários de armas disponíveis para crianças, para adolescentes ou para famílias que provocam tragédias. Inclusive países que idolatravam
como direito à liberdade de ter armas como os Estados Unidos, estão procurando rever isso. Tamanho número de ocorrências, de mortes, de chacinas, de massacres. Estados Unidos é livre, compra-se arma em qualquer lugar. E está se discutindo por limites a isso, porque isso não está fazendo bem ao país lá. Então nós não temos que trazer para cá o que tem de pior nos Estados Unidos, que é essa cultura das armas, a cultura de associar liberdade ao uso de armas, que está sendo revisto. Já tem estados que proíbem, cada vez número maior, e tem uma discussão nacional também. A possibilidade de leis federais para limitar a compra, a posse de armas de fogo. Agora, a população, pela sua maioria, como lembrou o deputado Rogério Peninha Marinho, Mendonça. 74%. Rogério Peninha Mendonça. 64%. Ah, Mendonça, desculpe. 74%. 64% votou. 64. Votaram pela arma, a liberdade de ter arma, né? Aqui tem 80 projetos, dentre os quais o deputado... Que e o Estado do Brasil é muito omisso em relação à segurança, né? Essa que é uma realidade, né? Aqui você peca pelo excesso, mas aqui não pela eficiência, né? Qual que é o pior crime? É o crime contra a vida, o homicídio. Apenas 8% dos homicídios são apurados. Isso está errado. Exatamente. Isso não resolve com arma de fogo. Isso aí é conhecimento, isso é apurar a polícia técnica, é usar a informática, usar todos os meios à disposição, que a ciência colocou à disposição, para poder aumentar a resolução de crimes contra a vida. Não é armas. Um cidadão comum, eu sempre oriento meus filhos a nunca usar arma de fogo, nunca reagir a assaltos. Porque toda vez que faz isso, o homem de bem perde contra um bandido. Enfrentar bandidos com armas, a possibilidade do homem de bem ganhar é muito pequena, de se defender por si mesmo, entendeu? Então, acho que deve ter o acesso à arma de fogo, no caso, aqueles profissionais cuja posse e uso são fundamentais na sua profissão. Mas a população, eu sou contrário, e apoia as campanhas de desarmamento. Já foram recolhidas 55 mil armas. O custo módico foi pago a essas pessoas 4.800.000. Isso é irrisório. Face ao gasto que nós temos no sistema de saúde para vítimas de arma de fogo que sobreviveram. O custo é infinitamente maior, 100 vezes, 200 vezes maior. Porque, tanto por acidente como pelo uso imoderado da arma de fogo. Deputado Rogério Peninha Mendonça, agora a realidade é que a liberdade de armar a população pode difundir, pode estimular, fomentar homicídios, né? Aumentar o número de homicídios, de brigas de quem anda armado, não é? Tem esse risco, né? Na verdade, Maria da Penha, né? A quantidade enorme de mortes domésticas. Há um equívoco nesse sentido. Primeiro, quando falou dos Estados Unidos, é importante dizer o seguinte: nós somos 50 estados na Federação dos Estados Unidos. Do 32 é possível o cidadão adquirir armas. Em 18 é proibido. Washington é proibido totalmente o cidadão ter armas. É o maior índice de criminalidade dos Estados Unidos. É lá exatamente aonde é proibido totalmente as armas. Tem muitos estados nos Estados Unidos onde grande parte da população tem armas, exatamente ali os menores índices de criminalidade, e lá o bandido marginal, ele tem medo de assaltar uma casa, porque sabe que o cidadão pode se defender. E o meu projeto não quer armar ninguém, não. Nós queremos simplesmente que o cidadão, democraticamente, tenha o direito de ter uma arma para defender a sua família, já que o Estado não consegue dar a defesa para o cidadão. E nós temos números, inclusive no Brasil, que eu te falei dos Estados Unidos, e também no Brasil. No Rio Grande do Sul, tem uma arma para cada 10 habitantes. 1 milhão de armas, 10 milhões de habitantes. Qual é os índices de homicídios? A cada 100 mil habitantes, 12 homicídios. Já no Rio de Janeiro é diferente. Lá tem uma arma para cada 74 habitantes. Bem, então lá não tem crime. Está muito bom o Rio de Janeiro? Ao contrário, lá, em cada 100 mil habitantes, nós temos 42 homicídios.
O Estado, o deputado Nilmário, nós temos 40 homicídios por 100 mil habitantes. E lá em Minas, né? Em Minas Gerais. E também a possibilidade de armamento é muito menor. Já que o Estado não consegue defender, hoje no Brasil, nós temos 50 mil homicídios por ano. Aliás, dizem que os números chegam a 60 mil, porque não entram nas estatísticas. O Estado não consegue se defender. E eu pergunto, é a arma do cidadão, aquele legalizado, aquele que vai lá, faz um psicotécnico, faz um curso, se prepara para poder ter a arma, ele realmente vê a questão dos antecedentes, passa por toda uma situação, acha que essa arma do cidadão de bem vai cometer crimes. Sobre os índices de criminalidade, de acidentes de armas, eu lhe digo o seguinte, 0,9% dos acidentes, eles são por acidentes por arma. Só que quando acontece, é uma repercussão muito grande. É muito maior o número de crianças que morrem afogadas em piscina do que por acidente de armas. E por carro, então, que chega a 50% do número de acidentes com carro. Então nós vamos proibir o carro porque uma mãe, aconteceu agora lá na minha região, Santa Catarina, uma mulher estava aprendendo a dirigir, foi dar uma ré, bateu no fio, o filho amputou a perna. E quantos casos que nós temos de acidentes com carro? Então vamos proibir? Não. Nós vamos continuar com o rigor. Portanto, o meu projeto, na verdade, o projeto de minha autoria, não libera totalmente. Continua também com determinadas regras, com determinada possibilidade, só que hoje a lei do jeito que está, só alguns iluminados que conseguem ter a arma com custo altíssimo, tendo que renovar a cada 3 anos. Lá aquele cidadão da Policial Federal é que vai dizer se dá arma ou não. Nós queremos que o cidadão que tenha todos os quesitos, que ele faça o curso psicotécnico, não tenha problema de antecedentes criminais, e ele precise de uma arma, ele queira uma arma para defender ele ou a sua família, ele também possa tê-lo. É a democracia que nós defendemos. E a democracia, muitas vezes, só vale por um lado. Só vale se tivesse ganho, por exemplo, o desarmamento, aí a democracia valia. Deputado Nilmário Miranda, realmente existe muita ausência do Estado nas grandes cidades brasileiras, onde há assaltos, homicídios, tentativa de assassinato, todo tipo de coisa. Isso é uma realidade que ninguém pode ignorar, não é? Mas não se resolve com armar o cidadão. O número de mortes de companheiro, ex-companheiro, marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, sobre as mulheres, é enorme no Brasil. Isso é uma cultura da violência. E a maior parte dessas mortes são por arma de fogo. Né? São pessoas que tiveram acesso à arma de fogo. Então eu não vejo qual a correlação. Ter arma de fogo e mais segurança. Não existe essa correlação. Eu acho que o número de homicídios tem a ver com outras causas. Eficiência da segurança pública. E a cultura da violência, ela tem que ser combatida de outro modo, estimulando a mediação pacífica dos conflitos. É outro caminho, estimulando a paz. Onde é que saem mortes evitáveis? No trânsito, na relação homem com a mulher, na relação com vizinhos, brigas de bares. Isso tem provocado mortes, torcidas. Isso que nós queremos evitar. O bandido é outra questão. Aí é discutir a eficiência da segurança pública, não armar o cidadão. É armar quem é pago para nos proteger. Armar não só de armas, mas também de conhecimentos, para enfrentar. O crime é prevenção hoje. Os melhores indicadores do Brasil e do mundo sobre diminuição da criminalidade está ligado à prevenção e o uso do conhecimento. Não armar o povo. Tem países europeus que têm alta qualidade de vida e que têm baixo índice de violência, que não tem armas, não usa armas. E o Brasil tem que apostar nisso. Um Brasil sem armas, um Brasil da mediação pacífica, um Brasil que não entra em guerras, mais de um século. Espero que tenhamos todos os séculos pela frente sem guerra. A segurança pública nas cidades brasileiras é muito precária. A segurança pública... É preciso reconhecer isso. Pois é, mas aí a solução não está em armar o povo. A solução está em reformar a segurança. Acho que da Constituição brasileira, que faz 25 anos, um dos itens é esse, que ficou a dever. Nós herdamos muita coisa da ditadura. Né? Uma polícia... Esse é um problema sério no Brasil.
Quando você tem um fato de natureza policial, você tem 5 investigações, a polícia militar faz um boletim de ocorrência, leva para uma delegacia que faz um inquérito policial, vai para o promotor que faz uma denúncia, prepara uma denúncia, faz outra investigação. O juiz pode desprezar aqueles 3 e fazer uma 4ª. Tinha que ter um ciclo completo de polícia, tinha que unificar a polícia no Brasil. Sabe? Tinha a parte armada, mas, sobretudo, a parte preparada para enfrentar os criminosos, com a prevenção, com conhecimento. E estimular a cultura da paz no Brasil, não a cultura das armas e da violência. Deputado Rogério Peninha Mendonça, o senhor acredita que seja possível tornar o aparelho policial mais eficiente, mais eficaz no combate ao crime, no combate ao assalto? O senhor acha possível isso nas grandes cidades brasileiras? São Paulo, por exemplo, os índices de violência são altíssimos. Eu acho que sim, mas antes eu gostaria de voltar a um ponto levantado pelo deputado Nilmário. Ele disse que não resolve armar o cidadão. E nem nós queremos armar cidadão nenhum. O meu projeto não prevê armar a população, de forma alguma. O que o nosso projeto prevê, o que o meu projeto prevê, é a liberdade do cidadão, já que o Estado não consegue dar a segurança para o cidadão, ele também ter na sua casa a possibilidade de ter uma arma, no caso que ele se vê ameaçado, a sua filha sendo estuprada, alguém correndo risco, ele também ter a possibilidade. E não é qualquer um, ele tem que fazer um curso, ele tem que saber usar uma arma. E eu citaria, inclusive o deputado aqui me citou anteriormente, que ele e a presidenta Dilma, na época inclusive tiveram presos juntos, e se usou arma naquele tempo para poder combater a ditadura, e foi legítimo. Ele, não sei se o deputado Nilmário chegou a usar armas, mas a Dilma, o Zé Dirceu, e tanto Genuíno, e tantos outros usaram a arma. Mas é ditadura, né? Mas foi a forma de combater a ditadura naquele tempo. E hoje nós estamos também vivendo uma ditadura da criminalidade que tu não pode sair de casa, pior até do que aquele tempo. Hoje tu não pode sair de casa, no Rio de Janeiro, com medo do bandido. O Estado não consegue. Tu vê o Exército, tá lá o Exército, cheio de armas, esperando a invasão dos argentinos, esperando a invasão dos americanos, eu não sei do Paraguai, de certo vai ter de novo a guerra do Paraguai. E por que esses exércitos então não vão para a rua defender o cidadão, já que nós não vivemos num estado de guerra? Assim como naquele tempo se vivia de um estado de guerra e foi legítimo usar a arma para defender a ditadura. Sim, E eu cito um outro exemplo, Cuba, por exemplo, Fidel Castro, para fazer a revolução, se utilizou de todo cidadão para fazer parte dele, aquele que tinha arma, aquele que tinha o fuzil, ele venceu a ditadura. Ele impôs uma outra ditadura e no primeiro ano mais de 800 cidadãos foram mortos pela ditadura então do Fidel Castro. E por quê? Porque ele desarmou todo mundo, foi a primeira coisa que ele fez. Hitler desarmou também toda a população alemã, mais de 13 milhões de judeus foram mortos. A Rússia, com o regime, a mesma coisa. Mas aqui no Brasil, e por que o cidadão não pode pelo menos ter o direito de se defender democraticamente, ele poder defender a sua casa e a sua família? Na época da ditadura, nós só conseguimos nos livrar dela quando, inclusive, todos que participaram da luta armada deixaram a luta armada e se somaram, todos se uniram para uma luta pacífica, foi dos operários do ABC, os estudantes, os movimentos democráticos, os jornalistas. Mas em determinado momento usaram arma, deputado. Sim, mas eles todos largaram as armas e foram para outras formas de luta pacífica. Aí conseguiram reunir a maioria e derrubar a ditadura. Voltaram a fazer eleições, voltaram o MDB, que era um partido fraco, foi fortalecido. Havia uma luta na cristandade, mas fortaleceu-se o MDB a partir de 74, quando deu uma surra na ditadura, foi no voto, não foi nas armas. As armas foram usadas, era legítimo usar armas, mas não foi ela que derrubou a ditadura. Quem derrubou a ditadura foi o povo brasileiro que derrubou quando quis derrubar. Agora, na verdade, a ditadura militar foi que comandou o processo de redemocratização. Ela que comandou. Comandou não, segurou, né? Passo a passo, não é verdade? Segurou, tentou retardar. É verdade. Se mas houve democraticamente, é verdade. Que ajudou a dar onde que a ditadura começou a enfraquecer? Com a eleição de 74. Mas a nossa presidenta, num determinado momento, usou armas para combater a ditadura. Sim, mas depois abandonou as armas, assim como o Zé Dirceu e tantos outros,
e achou que o caminho correto era que nós fazíamos, de não usar armas, de usar o poder do convencimento, da mobilização. E eu lhe pergunto, o que é pior, ideias, né? A ditadura que nós temos hoje do cidadão não poder sair de casa e o Estado não dá condições de defender o cidadão. O que é pior? Eu quero ter o meu direito de defesa, a minha possibilidade de sair e vir da minha casa. Eu quero que o Estado me defenda. Eu quero que a polícia esteja em todos os pontos. Ele mesmo disse, o deputado Nilmário, hoje, somente 8% dos crimes são solucionados. Dos homicídios. Onde é que está a polícia? Por que não resolve? Mas isso não é armas que resolve, não é falta de armas. A polícia tem muitas armas. Desses crimes, eu lhe pergunto, quantos são por arma legalizada? Mínimo. Quem mata é o bandido que não precisa de lei. Aliás, o bandido não quer saber da lei, ele é contra a lei, não adianta botar lei para ele que não vale. Ele vai lá, ele contrabandeia, como é que o senhor me responde ele rouba na Maria da Argentina. Penha? A lei Maria da Penha, quer dizer, todos os dias você lê o número de mortes de mulheres. Precisa alguém matar uma mulher? Claro que não. Por causa de briga? Claro que não. Agora eu lhe pergunto, quanto dessas armas que matam a mulher, elas são legalizadas? É a minoria. É a arma que ele pega, que ele rouba, que ele fabrica, ela vem roubada, que pega de tudo quanto é maneira hoje no Brasil. Eu já fui ali no Paraguai, tu vai ali no Paraguai. Eu não quero armas nem legais nem legais, eu quero banir Mas eu não quero arma nem legal, mas eu quero só a democracia. Eu só quero que o cidadão tenha o direito de poder se defender, já que o Estado não dá essa condição. E não dá, nós temos que admitir que hoje o cidadão está totalmente seguro. Eu vou no meu estado, uma cidade pequena, Ituporanga, interior de Santa Catarina, eu venho numa tranquilidade. E lá grande parte do cidadão também tem armas, essa arma não me assusta. Agora, me assusta a arma quando eu vou do Rio de Janeiro, em São Paulo da periferia, na mão do bandido, que eu tenho medo de sair de casa. Não saio de casa, saio do hotel e vou só para o shopping. Eu vivo numa prisão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Deputado Nilmário Miranda quer dizer alguma coisa? Não, eu acho que nós temos que comemorar os 10 anos do Estatuto de Desarmamento. O número de armas foram recolhidas, o número de munições, talvez muitas mais mortes tenham sido evitadas com esse desarmamento. Espero que ele se amplie e que não tenhamos retrocesso nessa política. Eu queria aqui agradecer a presença dos deputados Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, e Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais. Brasil em Debate termina aqui. Nós discutimos o Estatuto do Desarmamento. Eu agradeço a audiência e aguardo você em um próximo programa.